A nossa live. Faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram, fiz faz um mês, mais de um mês, quase dois. Mas vamos entrando, se conectando, também vou me conectando aqui. Sei que esse horário até que é melhor, né? Às 8h30, mas às vezes a gente está ali no jantar, fazendo alguma coisa, mas dá um tempinho aqui para a gente se conectar. Vou mandar para umas pessoas aqui enquanto eu me ajeito e depois a gente vai acessando aqui. Isso. Pronto, enviei, né? Se a gente enviar para uma pessoa já ajuda. Então, o tema da live de hoje, coloquei o tema aqui em cima. A gente vai falar sobre mudança. Então, por que que você não muda, mesmo quando sabe que precisa? Isso é uma grande questão, né? A gente ouve muitas coisas sobre essa questão da mudança, o porquê que a gente não muda. Às vezes a gente quer mudar, sabe que precisa, acontece alguma coisa, a gente volta para aquele mesmo lugar, para aquele mesmo ponto. Então é importante a gente analisar um pouco sobre isso, e é sobre esse tema que eu me propus a falar um pouco. Eu já falei dele outras vezes aqui, mas a gente vai trazer sempre insights novos, sempre informações novas, para que a gente se conecte mais aí com esses assuntos, né, que nos ajudam aí no dia a dia, tanto na parte pessoal, na parte profissional, os relacionamentos em geral, relacionamento afetivo, qualquer mudança que a gente vem enfrentando na vida, e provavelmente todos nós estamos enfrentando isso, é o momento de entender um pouco mais. O que eu vou fazer primeiro, tá? Que eu costumo fazer nas lives que eu faço aqui no Instagram ou qualquer live. Eu tenho as cartinhas, né? Eu tenho o baralho da constelação. Então sempre tem alguma, que é esse aqui, né? Então sempre tem uma frase sistêmica, alguma frase voltada para essa questão familiar, né? E também para o nosso desenvolvimento. Oi, Gisele, boa noite. E eu vou tirar uma cartinha tanto da constelação e depois do meu outro baralho, não vou olhar. E aí a gente se conecta com o tema de hoje. Agora eu vou também embaralhar aqui do oráculo. Vou embaralhar e vou tirar uma. Vou só esperar se entra mais alguém. De qualquer forma, eu sempre deixo ela gravada. Eu gravo as minhas lives aqui no Instagram, eu depois salvo ela no YouTube, coloco no Spotify, então não tem desculpa para não ouvir, né, esses conteúdos. Então tem vários canais aí de comunicação para que a gente consiga acessar esses temas e eu consiga me comunicar aí com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Eu sou Luiz Oliveira, eu sou sócio proprietário do Instituto Luiz Oliveira. Eu trabalho com desenvolvimento humano e desenvolvimento organizacional. Então, o Instituto, ele foi, com o tempo, né, eu já estou nesse universo aí do desenvolvimento humano, eu fiz uma transição de carreira em 2020, mas eu já comecei a me aprofundar nesses temas em 2018. E em 2021 abri a minha empresa, já contei um pouco mais a minha história, e eu fui transformando isso de um terapeuta, vamos dizer assim, né, pessoa física, e me transformando no instituto onde eu consiga trabalhar mais questões, né, consiga trabalhar com a parte pessoal, com a parte profissional, com as empresas, jornadas de desenvolvimento em geral, que também aproveito o meu conhecimento aí no corporativo, que também me ajuda aí nos processos que eu desenvolvi até aqui, por isso que hoje o meu Instagram é Luiz Oliveira _Instituto, porque Instituto é onde a gente consegue sempre ampliar o nosso conhecimento e também ajudar de diversas formas, que é o meu propósito hoje. Bom, já vou começar o tema para quem está aqui, para quem se conectar depois. O momento que você assistir isso, você vai se conectando, vai ser importante para você, você não vai estar aqui à toa. A gente vai falar de mudança e por que às vezes a gente não muda, mas eu tirei as cartinhas aqui. Então a primeira carta que eu tirei é o da constelação, vamos ver o que vem. Ó. Fala o seguinte: por favor, me olhe com bons olhos. Eu uso bastante essa frase nos atendimentos sistêmicos de constelação, por favor, me olhe com bons olhos. Vou ler as duas, aí eu já faço uma conexão com os dois temas para ver o que a gente conecta com o tema da mudança. Ó. Seja generoso, multiplique seu talento dividindo com os outros. Bom, vamos lá, né? Vamos pensar nessas cartas da constelação e do oráculo, que é um conselho mais direto.
Bom, aqui a carta da constelação ela fala, por favor, me olhe com bons olhos. Geralmente, quando a gente acessa essa carta e essa frase, são para questões de expectativas. Então, quando eu tenho uma expectativa de algo, né? Então, eu espero alcançar muito algo, né? E tem a ver com mudança isso. É como se eu pedisse para que eu fosse visto. Então, por favor, me olhe com bons olhos. Então, você quer muito ser visto, você quer mudar, você quer um emprego novo, você quer um relacionamento, você quer alguém, você está na fase de conquista, você está querendo um cliente, você quer ser visto. Né? Então, no inconsciente, se vier essa frase, por favor, me olhe com bons olhos, significa que você quer ser visto por quem? Essa é a grande questão. Então, primeira coisa, por quem que eu quero ser visto? Né? Quem que precisa me olhar com bons olhos quando eu vou me aprofundando? Quando eu tenho muitas questões que, vamos supor, né, eu tô ali num processo de mudança, quero ser visto, só que alguma coisa acontece e eu não atinjo o meu resultado, pode ser que eu tenha que ir para uma camada mais profunda, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje. Então pode ser que eu ainda esteja, se eu não estou alcançando o meu resultado, pode ser que eu procure ser visto por alguém da minha história, que pode ser aí os meus pais, pode ser alguém da minha dinâmica familiar, né, algum ancestral, que ainda pede para ser visto. E aí eu tento muito alcançar com esforço as coisas, alcançar um cliente, alcançar um relacionamento, alcançar as coisas, e aquilo não acontece, e a minha expectativa depois ela cai muito rápido. Geralmente tem uma questão aí de sobreposição, né? Eu quero ser visto por quem? Então essa é a pergunta. Aqui a segunda fala do talento, né? Multiplique seu talento, divida o seu talento. Na verdade, a gente quer ser visto, e todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser reconhecido, isso independe aí dessa questão mais profunda. Eu estava falando isso com um cliente ontem. Na verdade, nós temos tudo, né? Nós temos vários talentos, nós temos várias aptidões, vamos dizer assim, né? A gente tem vários talentos, então a gente pode muita coisa. Só que por conta da nossa história, até fazendo um link com essa carta anterior, a gente acaba desconectando com essa amplitude que a gente veio para o mundo, né? Oi, Dani, oi, Guilherme. Então, com essa amplitude que a gente veio para o mundo. A gente veio para o mundo quando a gente nasce. Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nada. Quando a gente nasce, vamos supor, né? Se você vai olhar o bebê, quando você vem para o mundo, era isso que eu estava falando com a cliente. Você vem para o mundo, você vem sem nada, né? Você vem aberto para tudo quando você é um bebê. Você está totalmente cru. E aí você vai recebendo, com o passar do tempo, uma série de informações. Tem algumas coisas que eu brinco, né, que a gente já vem de fábrica, por você ter nascido nessa família, você já carrega alguns padrões comportamentais que vão ser, né, materializados depois. Mas você vem aberto, né? Você pode muitas coisas, só que você vai recebendo muita carga, né? Dessa história, dos pais. Então você vem com muita coisa. Então você vem totalmente aberto, né? Conectado com essa fonte maior de vida, só que depois, de acordo com as suas experiências, você vai recebendo muita informação e isso depois é transformando numa crença. A maior parte, se existe crença, ela está desconectada desse campo maior. Então ela acaba sendo limitante. Então você vai enxergando o mundo com base nessas lentes, nessas informações que foram colocadas a você. E muitas vezes você está buscando ali uma aprovação de alguém por conta dessa questão que a gente viu anterior, né? Buscando a aprovação de um pai, buscando a aprovação, né, de alguém do seu sistema familiar. Então é isso que acontece com as crenças, mas todos nós temos multitalentos. A gente que se limita por conta dessa história. Então você tem muitos talentos. Você pode se conectar com coisas muito maiores do que você imagina. Você pode se conectar com relacionamentos saudáveis e equilibrados. Você pode ter um bom emprego, ou então você ter o seu próprio negócio e prosperar. Não significa que não venham desafios, mas você pode. Porque quando você se conecta com essa fonte maior, os desafios virão e você tem uma certeza que você vai ultrapassar, que isso se transforma. Né? Os desafios se transformam. Não que você não vem com eles para aprendizado, porque a gente está nesse momento aqui de evolução ainda, né? Nós como seres humanos. Bom, trouxe só as cartinhas que, entre aspas, não está no tema, né?
Mas se veio essas duas aqui, é porque é o que a gente precisa para o momento. Não esquecer que a gente tem talentos e que muitas vezes a gente quer ser visto aí pelos nossos parceiros, pelo nosso chefe, pelo nosso cliente, mas ainda, se ainda não está acontecendo isso, pode ser que você tenha alguma coisa para trabalhar com quem foi o seu cuidador, com o seu pai, com a sua mãe, com alguém. Então pode ser que isso ainda esteja reverberando na sua vida, né? Você ainda precisa de validação. Então essa questão de validação é muito comum entre nós e aí nas relações, né? Seja relações afetivas, relações de trabalho, isso acaba acontecendo de uma forma muito recorrente para que eu possa aprender. Bom, depois a gente fala mais das cartinhas. Vamos falar do tema, né? Sobre mudança. Esse é um tema bem interessante, eu pesquisei bastante sobre esse tema. Por que a gente tem dificuldade de mudar? Todos nós, eu inclusive. Então eu falava assim, por que a gente vai... Ô Marcelo, que bom te ver. Por que a gente tenta muitas vezes uma coisa, né? Algumas coisas parecem ser mais fáceis e outras são tão difíceis de fazer mudança. Eu ficava me questionando sobre isso. Porque às vezes a gente está ali na nossa cara algumas coisas e a gente simplesmente não faz. Eu fui me debruçando bastante sobre isso, né? Pensando como existe dificuldade para mudar, por exemplo, no mundo corporativo, né? Quando você trabalha numa empresa, aí tem uma mudança, e aliás, mudanças em empresas acontecem o tempo inteiro, hoje em dia com a tecnologia e entre outras coisas. Por que tem tanta resistência, né? Eu ficava pensando sobre isso. Aí um dia eu estava num evento, né? E uma pessoa falou assim, nossa, tem um livro muito bom, chamado assim, ó, que é esse aqui, Programado para Resistir. E aí eu falei, pô, esse tema já me deixou intrigado, né? Porque Programado para Resistir. Eu falei, acho que eu vou conectar com o que eu estou buscando de informação sobre mudança. Por exemplo, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional. Então eu trabalho com as pessoas que estão buscando aí melhorias na sua vida. E tem pessoas que eu já vi muito claramente que eu falo assim, converso com elas antes de fazer o processo comigo. Você vê que ela está com uma dor, você vê que ela precisa mudar e ela, de repente, ela fala, não, eu vou. Aí acontece uma coisa e ela não vai fazer o processo, né, de desenvolvimento, que é algo bom para ela, na verdade. Que isso é além da venda, né, além do meu trabalho em si. É além, ela precisa daquilo, é uma ferramenta que vem para ela. E aí conectei com esse livro, Programados para Resistir, eu falei assim, tem alguma coisa aí. Esse livro ele é basicamente voltado para o corporativo, trazendo essa questão da mudança, porque ele fala da curva da mudança. Que hoje a gente está numa era aí de muitas mudanças rápidas, só que existe um tempo para essa mudança acontecer. E se eu não respeito essa curva da mudança, vai gerar uma resistência. Então é isso que ele fala no livro. Só que ele trouxe alguns pontos que foram muito claros para mim em relação a por que aqui dentro da gente às vezes sabota, né? O famoso, eu estou me sabotando. Será? Por que será que eu estou me sabotando? Então, o que acontece? Quando a gente vai para qualquer situação, eu vou decidir qualquer coisa, ou algo realmente, uma mudança que a gente está falando, eu preciso fazer uma mudança, vamos supor, uma mudança no corpo, né? Eu estou querendo emagrecer. Então eu vou lá, eu sei o que eu preciso fazer, talvez uma dieta, exercício, só que eu começo e paro. Então eu sei que eu tenho que fazer uma mudança, porque eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, só que chega alguma coisa que faz eu parar. Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza, várias vezes. Algumas pessoas têm mais facilidade para isso, outras pessoas podem ter outros gatilhos, que é isso que a gente vai falar. Mas vamos falar dessa questão da mudança, só para você saber qualquer tipo de mudança. Eu preciso fazer algo e aquilo não acontece. Primeira coisa que seu cérebro vai, não tem uma ordem, tá? Mas uma das 4 principais áreas do seu cérebro que foram estudados aí pela neurociência são 4. Primeiro, a amígdala cerebral. Então, tudo que você vai fazer gera medo automaticamente. Então, ela já, medo. Por que a gente tem medo? Porque a gente ainda carrega informações lá dos primatas que eles tinham que caçar. Então, eles tinham que acionar essa questão do medo para sobrevivência. Porque ele podia sair, podia um animal atacar um inimigo, ou de repente ele vê lá, o livro dá um exemplo, né? Tá lá, ele sai da caverna dele, tem no arbusto, está se mexendo. Aí podia ser um leão, podia ser um coelho só.
Então ele está sempre preparado para o pior. E nós, mesmo que nós estejamos nesse momento de vida, a gente também acessa essa mesma informação. Então qualquer situação que você vai passar já vai gerar aquele medo. Aí você vai vir no seu cérebro em 200 milissegundos, né? E vai acionar e vai falar assim, opa, não faz isso não. Mesmo que aquilo, de repente, seja melhor para você, já vai vir essa informação. Depois ele vai ir para uma outra área do cérebro, que é o córtex entorrinal. Esse lugar é o nosso GPS interno. Então, toda vez que você está num lugar, o seu cérebro ele reconhece aquele lugar. Então, se você muda de casa, ele tem um tempo ali para reconhecer aquele lugar. E aí ele se acostuma, né? Ou então, quando a gente aprende algo novo, a gente vai, né? A gente vai se ambientando. Isso se aplica tanto para lugares como para relacional também. Então, é o nosso GPS. Então, pensa que aciona. A amígdala aciona esse córtex, que é o nosso córtex entorrinal, que é o nosso GPS. E aí ele fala assim, pera, acionou esse GPS, ele vai falar, não, você não vai mudar de lugar, não. Você vai continuar no mesmo lugar. Ele já vai acionar esse GPS. Não, não muda aqui para essa pessoa, não, porque é diferente. Ou seja, tudo é para nossa proteção. Então, esse exemplo aqui é interessante, relacional. Aí você fala assim para uma pessoa, né? Ela está num relacionamento, você vê que ela está sofrendo, toda vez ela vem para você e fala assim, ó, putz, meu relacionamento tá legal, quero sair. E ela nunca sai. Por quê? Porque entra esse GPS relacional, muito rapidamente, fala assim para ela, pô, agora você vai ter que se relacionar com uma nova pessoa, isso vai dar muito trabalho, isso vai gerar um monte de coisa. Então, muitas vezes, por conta do mecanismo cerebral, ela prefere ficar aqui do que vir para a mudança, porque vai gastar muita energia. Só para colocar numa linguagem muito coloquial, muito fácil. Tem um outro área do cérebro que é os gânglios basais. Esses são os nossos hábitos. Então, que é o exemplo que eu dei da dieta. Porque quando eu vou fazer uma dieta, é muito difícil, porque você não tem uma recompensa imediata que seu cérebro precisa. Então ele não vai ver a curto prazo uma mudança, então ele vai encarar isso como sofrimento. Então mesmo que seja bom para você comer melhor, ele vai encarar isso como sofrimento, então ele vai pedir mais daquilo que você está acostumado. Mesma coisa, né? Você está fazendo exercício, no começo vai ser aquela coisa difícil, ele vai encarar como dor, aí na segunda, terceira você não vai querer fazer mais. E aí, que tem alguns estudos recentes? Falam que você precisa de em torno de 40 a 50 repetições para o seu cérebro acostumar. Isso a gente faz repetidas vezes, milhares de coisas, que você acostuma. Então, às vezes, você está num emprego que não é tão bacana para você, só que você está acostumado com ele. E aí, você já tem aquela rotina, né? Você pega lá seu caminho, ou sua condução. Ah, seu chefe é meio reclamão, mas está lá. Então fica mais fácil você ficar nesse lugar do que você ir para outro, mesmo que aquilo esteja causando sofrimento para você. Você já está no estresse, você já está sentindo o teu corpo dando sinais, mas ainda assim o cérebro vai falar, não, 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 volta, fica aí mesmo. E tem um outro, né, uma outra área do cérebro que chama a bênula, que ela aciona, toda vez que você vai tomar uma decisão, ela aciona muito rapidamente, como eu falei, 200 milissegundos, ela aciona algo e fala assim, isso daqui não deu certo não. Ih, não faz isso não, vai fazer terapia para quê? Não, né? Isso? Ah, não, vai dar muito trabalho. Vai fazer a mentoria com o Luiz? Não. Ih, eu já fiz uma mentoria lá com não sei quem, não deu certo. Isso é automático, tá? Não é nem... isso é um processo nosso, a gente foi programado para resistir à mudança, a gente foi programado para não mudar. Porque isso preserva, é autopreservação. E aí você vai falar assim, então toda vez que eu for mudar vai ser isso? Sim, vai. Porém, o que acontece? Uma forma de você, por exemplo, vem uma sensação de medo para a mudança, que é a amígdala cerebral. Como que ela compensa essa sensação de medo? Com informação. Então, se você pegar mais informações, ler mais a respeito, você vai se conectando com aquilo, vai diminuindo o teu medo. Então, de repente, você está numa mudança aí de emprego, e aí você começa... Pô, deixa eu ler um pouquinho mais sobre essa empresa, sobre isso. Aí você começa a se tranquilizar um pouco. Ah, vou mudar de cargo, né? Vai dar medo mesmo, tá? Só que aí você vai e fala, não, mas aí vai me trazer isso e isso, tem tal informação. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quanto mais informação você tem, fica mais fácil.
tanto para todas as áreas, porque elas vão simultaneamente, geralmente, ser acionadas. Então, ele até fala, tem um negócio engraçado aqui no livro, que eu vou ler para vocês. O cérebro tem uma figura aqui do cérebro que ele fala o seguinte. Primeiro ele aciona lá, o gânglio basal que eu falei. Não precisa decorar esse nome, é só para a gente falar. É assim, não sei o que fazer. Então, a primeira coisa ele vai falar, não sei o que fazer. Depois vem lá do fracasso, não posso fracassar. Depois o medo, estou surtando, dá aquele, aumenta o seu cortisol, você fica lá. E o córtex entorrinal, que é o nosso GPS, estou perdido, não sei o que fazer. Então, naquele momento que você vai tomar uma decisão, uma mudança, ele vai acionar tudo isso ao mesmo tempo. Você não vai saber o que fazer logo de imediato. E se a gente está falando de momentos que existem hoje, porque hoje a gente vive numa era da informação e inteligência artificial, para quem trabalha em empresa ou para quem tem negócio, está mudando o tempo inteiro, está testando isso aqui. Isso vai acionar isso no teu cérebro automaticamente. Só que existe algo mais profundo que isso. Eu estou falando da biologia. Só que existem dinâmicas, que é o que eu falo no meu trabalho, dinâmicas invisíveis, lealdades invisíveis. O que é isso? Na verdade, quando eu brinco, só para a gente montar aí na nossa cabeça. Estava falando lá quando a gente nasce, que a carta veio ali falando sobre isso. Eu já venho de fábrica com algumas informações. Então, eu já venho de fábrica com padrões comportamentais que passam de geração a geração. Ah, Luiz, mas não tem... É assim que acontece. Então, a constelação sistêmica, ela traz essa informação do que vem. Você pode não acreditar, pode estar acionando alguma coisa aí no teu cérebro, falando, não. Mas é assim que funciona. Eu tenho conhecimento de causa por trabalhar nisso e vejo milhares de constelações que eu já fiz e que mostram o quanto a gente ainda está preso nessas dinâmicas familiares. Além dessas dinâmicas familiares, eu tenho a criação, ou seja, eu tenho a minha infância lá até os 7 anos, que isso cientificamente é comprovado, de que a gente vai moldando a nossa personalidade, tudo isso vai sendo colocado dentro da gente nesse período e vai variar de acordo com a minha criação. Como meu pai me criou, como minha mãe me criou, se eu fui criado por eles, se eu fui criado por pais adotivos, se eu fui criado pela minha avó, pela minha tia, por outros cuidadores, tudo isso vai moldando como eu vou me comportar lá na frente. E um outro pilar, um outro sistema são as experiências que você vai tendo ao longo da tua vida. Então, vamos supor, você teve aí uma dinâmica familiar onde a escassez sempre foi muito forte. Então, lá dos seus ancestrais era tudo, o trabalho era sofrido, tudo era difícil. Você já vai vir com essa programação. Sinto te dizer. Quando você vai para sua família, os seus pais provavelmente se conectaram porque eles têm similaridades e eles também desenvolveram, por conta da história, essa questão do sofrimento e da escassez. Então, o que eles passaram para você na infância? Filho, Deus ajuda quem cedo madruga, para conquistar dinheiro tem que sofrer e tal. Aí você vai com isso para a vida. E aí você vai com essa programação. Quando você vai nas suas relações, vai começar a trabalhar, o que você encontra? Que tipo de trabalho? Você encontra um trabalho que vai te fazer você sofrer para você conseguir ganhar dinheiro. Porque veio lá de fábrica, você aprendeu com seus pais, e aí você tem dinâmicas de trabalho muito parecidas, principalmente no início, parecidas com o que você vem carregando. E, consequentemente, já que é sofrido, as suas primeiras experiências provavelmente vão ser bem sofridas. Então você vai ter dinâmicas que, assim, seu chefe vai ser difícil, e aí você vai ter um problema X, que vai se repetindo. E aí, automaticamente, você vai ter todos esses mecanismos cerebrais que eu estou falando, que vai sempre te acionar. Aí você vai para o próximo trabalho, você saiu desse. Não, agora eu vou para um trabalho que vou ganhar mais. Aí você vai para um próximo trabalho, começa já a te acionar muitas coisas que são parecidas com aquele lugar. E aí, quando você vai tentar fazer um processo de mudança, você até quer. Só que isso que você carrega, isso que vem dos seus ancestrais, do seu sistema familiar, da sua história, e consequentemente estão armazenados no seu cérebro, eles vão falar assim, fica aqui, porque o cérebro conecta com o que é familiar. E aí, de repente, aparece um terceiro trabalho, que não é mais, porque você vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então você já está tendo um pouco mais de consciência. Aí você teve 2 trabalhos, estou te dando esse exemplo hipotético, que estão muito relacionados com esse sofrimento para ganhar dinheiro. Aí você pegou o primeiro, você pegou o segundo, você vai para o terceiro, você fala, não, agora
eu vou. Só que aí, de repente, aparecem duas oportunidades para você, uma aqui e outra aqui. Dependendo do grau de consciência que você já tem desenvolvido em você, se você já começou a acessar que talvez você esteja carregando algo que não é teu, que talvez foi uma crença que seus pais colocaram em você que já não é tão real, pode ser que você consiga já ir para esse novo e começar a transformar a tua história. Se você ainda não tem consciência, talvez vai ficar aqui, mesmo você querendo ir nesse aqui. De repente começa a acontecer alguns fatores externos para você nem ir para esse aqui. Porque o cérebro vai te colocar para cá, porque é onde é o conhecido. Onde a sua amígdala fica mais tranquila, onde o seu GPS está acostumado, mesmo que cause sofrimento em você. Esse é o grande pulo do gato. Vou dar um exemplo que muitas mulheres, atendo muitas mulheres de relacionamento. Tive ali uma experiência, quando eu olho, né, para trás, eu vejo ali mulheres do meu sistema com muitas questões de relacionamento, às vezes está dentro de um relacionamento, mas se sente sozinha. Muitas mulheres aqui, né? Eu vou analisando a família, aí você lá está num relacionamento. Sua mãe, o que acontece? Aí você tem lá sua mãe e seu pai, tem você. Aí seu pai, por alguma razão, vai embora e sua mãe fica sozinha. E aí você começa a associar na tua cabeça que relacionamento é abandono. E aí você vai vivendo isso. Isso vai entrando dentro da gente de forma inconsciente. Por isso que eu falo, lealdade invisível, dinâmicas invisíveis. Não é? Se fosse assim muito, né? A gente já teria resolvido. Tava todo mundo assim, né? Vivendo maravilhosamente bem. Só que é isso, você vai te moldando. Então você veio com essa programação, você aprendeu vendo o relacionamento, que relacionamento para você é abandono. Aí você vai tendo as suas primeiras experiências de relacionamento. Quem que você se associa? Com aquele que vai te abandonar. Aí você vai lá, se desdobra, faz um monte de coisa. Aí ele vai lá e vai embora. Aí você fala, pô, mas eu fiz tudo aqui. Eu me conecto com o que vai embora. Eu me conecto com aquele que não me trata bem. Por quê? Porque está enraizado naquele sistema. E aí o mecanismo do teu cérebro, aí você tem mais, aí você tá, né, ficou sozinha de novo, tá buscando um novo relacionamento. Aí você tem dois relacionamentos ali, um que o cara quer legal e o outro cara que tá muito linkado com o seu sistema familiar, linkado com a tua história, com o que você aprendeu na infância, com essa questão de abandono, rejeição. E aí você automaticamente você se interessa por esse aqui e não por esse. Não é consciente. Esse aqui parece ser um cara legal, mas você não teve atração. O seu cérebro não conectou com ele. Conectou com esse aqui. Aí você tem aquela paixão louca. Você fala assim, pô, é esse. No começo é tudo lindo. Só que depois, o que você descobre? Que ele está já exatamente nos mesmos moldes que você aprendeu, que você se conectou e que o seu cérebro está adaptado. E aí você tenta sair desse relacionamento e não consegue. Porque automaticamente o seu cérebro vai fazer todas as conexões, sinapses e por aí vai, para te permanecer naquele lugar. Aí você fica aí a pessoa fica naquele relacionamento anos, e aí você que está de fora, você fala assim, pô, meu, por que essa pessoa está nesse relacionamento até agora? Não entendo o porquê. Por quê? Porque ela está conectada no que é familiar. Ela está conectada no que o cérebro dela está falando assim. Isso aqui vai dar muito desgaste para você. Você já está acostumada com isso. Fica aí. Só que fica um conflito interno em você. Já tô sofrendo, então assim, tá acontecendo algumas coisas, mas eu tô conectada. Aí você fala, pô, mas aí não tem jeito, né, de mudar? Será que não tem jeito? Oi, Mari, boa noite. Isa. Então, será que não tem jeito de mudar, né? Então eu tô indo para um relacionamento, não consigo, eu quero um novo emprego, eu quero ganhar mais dinheiro. Vamos falar de dinheiro. A pessoa vai lá, tá lá fazendo várias afirmações positivas, que é o que fala muito, né? Quero fazer o Ponopono pro dinheiro. Dinheiro vem a mim com facilidade, energia e glória. Só que todo o sistema dela está conectado na escassez familiar. Então lá no que veio de fábrica, na escassez. Um monte de gente perdeu dinheiro. Chega os seus pais também, perderam dinheiro, tiveram muito problema. Automaticamente você vai se conectar nessas perdas. E aí hoje você está lá fazendo muitas afirmações, só que você automaticamente ou inconscientemente está conectada nisso. Então o seu cérebro está te puxando para ficar lá. E aí quando você tenta mudar, por que te puxa?
Então a gente já viu, biologicamente o cérebro te protege, te coloca exatamente onde você está acostumado. Só que existe, né, essas dinâmicas invisíveis aí. Então essas dinâmicas familiares é um outro ponto aqui para a gente pegar, hein? Dinâmicas familiares, ou seja, onde você nasceu, né, a sua estrutura, quem são seus pais, como eles se comportaram, é muito forte. Então, assim, todo mundo lá na minha família teve problema de dinheiro. Eu começo aqui a ganhar dinheiro. Automaticamente, eu me distancio desses daqui. O que gera aqui internamente? Uma culpa. É como se eu não tivesse o direito, eu tenho que permanecer aqui. Porque existe um pertencimento a esse sistema familiar. E aí, você está indo bem, está ganhando dinheiro, de repente você perde tudo. Acontece uma emergência com o filho, aí você fala, pô, eu estava indo bem, de repente eu perco. Por quê? Porque ele está te aproximando de volta para esse lugar. E aí você está tentando ir, está fazendo esse caminho. Fica te puxando para cá. Então aí você fala, pô, por que será que toda vez que eu começo a ganhar dinheiro eu perco? Mas você não perde assim, numa forma muito... Você perde de um jeito sutil, vamos dizer assim. Então, aparece uma conta inesperada, tem uma emergência com o filho, com a esposa, com o marido. Sabe, não são coisas assim muito... Talvez se você não estiver desperto, consciente, você não vai perceber que isso é um movimento para te conectar no seu sistema familiar e no que é familiar de forma cerebral. Você está programada para não mudar. Programado para não mudar. Então é isso que é o mecanismo que acontece. Então toda vez que você vai fazer um processo diferente do que você está acostumado hoje, ele vai acionar isso, ele vai te puxar para trás. Esse é um grande processo e insight que a gente precisa ter. Vai acontecer essa mudança. Melhor dizendo, quando você está prestes a acontecer essa mudança, vai acontecer esse mecanismo de te puxar para trás, para falar numa linguagem mais fácil. Então pensa nisso, pensa nas suas histórias. Todas as vezes que você tentou fazer algumas coisas assim, e às vezes que você simplesmente estava chegando e voltou para trás. Tenta acessar o porquê. Então, estava lá ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, sem consciência, só ganhando. De repente comecei a perder, comecei a perder, comecei a perder. O que será que foi o gatilho para eu perder? Tem várias questões. Uma delas pode ser essa questão que eu falei, de eu estar numa lealdade invisível ao meu sistema familiar, e aí te faz perder. Ou te faz não só perder, às vezes te faz ficar numa dinâmica parecida com o que você está acostumado, com sofrer. Então, dá até para ganhar dinheiro, mas tem que ganhar dinheiro sofrendo. Isso é uma forma. Então, é uma atenção, né? A atenção de olhar para isso e fazer o caminho de volta. E aí, vamos lá, né? Trouxe para a gente ir para o caminho final aqui da live, que é uma coisa rápida para a gente se conectar. Então, o que é importante a gente fazer? O caminho de volta, porque tem solução, tá? Esse é o grande... Senão a gente vai ficar assim, pô, e agora, né? Não vou conseguir mudar nunca, então. Não vou ganhar dinheiro nunca, não vou sair daquele emprego e não vou sair do relacionamento. Tô até querendo, mas não saio. Se você não tiver consciência, existem grandes chances de você permanecer onde você está, tá? Primeira coisa. Então, como que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o caminho de volta. O que existe de, sistematicamente falando? Primeiro, eu tenho que olhar para trás, tá? Eu tenho que ver quais são as dinâmicas que eu mais me conecto dentro do meu sistema familiar e as crenças que são aprendidas, que foram aprendidas por mim através dos meus pais, que colocaram lá dentro de mim. Um monte de crença. Crença de que dinheiro não dá em árvore, crença de que não pode depender de homem, crença inúmeras, né? Deus ajuda quem cedo madruga, tem que sofrer, enfim, várias coisas que você foi escutando e absorvendo, escutando e absorvendo. Então eu preciso ir para trás, porque isso é muito forte. Para que eu consiga trazer para o meu cérebro novas informações. Lembra que para o cérebro não dar essa bugada, ou seja, para ele colaborar com você para a mudança, você precisa de informações. Então você vai acessando da onde veio e de repente você vai começando a devolver para quem é de direito. Então talvez eu estou carregando um modelo de trabalho que está conectado com os ancestrais de 1900 e alguma coisa, que realmente o trabalho naquele momento
era muito mais sofrido, mas hoje você pode trabalhar de casa, você pode tem meios de chegar no seu trabalho, você tem ar-condicionado, você tem uma série de coisas, você tem formas de ganhar clientes totalmente diferentes. Então talvez a sua mente te conecta lá, só que a sua realidade já não é mais essa. E aí quando você entende isso e você começa a olhar essas duas formas, você fala, opa, é possível. Então tá na hora de eu fazer o caminho de volta, aí devolver lá para o meu ancestral, devolver para o meu pai e falar assim, olha, eu agradeço, teve esse aprendizado, mas está na hora de eu devolver isso. Esse é o primeiro mecanismo. E aí eu trazer essa informação para mim agora. Falar assim, olha, sua realidade, Luiz, sua realidade, Mari, sua realidade é o seguinte, você vive em 2026. Você tem essa possibilidade. E você vai trazendo novos modelos mentais para você, para que o seu cérebro comece a se acostumar com essa mudança que você vai fazer. Porque se você não faz nada, se você não olha para isso, você vai viver num modelo automático. E o modelo automático te programa a resistir à mudança. O modelo automático te coloca naquele padrão. Entende? Que talvez você ainda não percebeu que possa te gerar sofrimento. Talvez você está ganhando dinheiro, mas de um jeito que não está legal para você. Está muito sofrido. E está na hora de deixar de sofrer, sendo que agora é possível. Talvez isso seja só um modelo aprendido, uma coisa que você carrega, que você não precisa mais carregar, esse é o ponto. Ou talvez você esteja acostumada a lidar com as situações da mesma maneira sempre. Está na hora de fazer um movimento de transformar isso. Então, primeiro eu preciso voltar para trás para começar a devolver e olhar para a minha nova realidade. E trazer essa informação para o cérebro. Porque ele vai começar a captar as informações. Então, quando ele fizer lá os milésimos de segundo, ele vai falar, opa, tá, tô adequando aqui. E depois é treino, né? Eu vou repetindo, eu vou mudando o meu comportamento para que o mecanismo comece, o meu GPS, o meu córtex entorrinal, né, o meu cérebro comece a entender que existem formas de eu me adaptar a essa nova maneira de ser. Então, eu descubro uma nova maneira de ser. Mas para isso eu preciso entender o que me prende. Se eu não entender o que me prende, eu vou querer muito mudar e às vezes até vou mudar, tá? Só que assim, é uma mudança que demora, é uma mudança que vem com muito peso, é uma mudança que é sofrida ao mesmo tempo. Então eu vejo muita gente falar assim, putz, eu estava num relacionamento abusivo há 10 anos, sei lá, dando um exemplo hipotético. Precisaria talvez sofrer 10 anos nesse relacionamento? Talvez se você olhasse para tudo isso que te conectou a esse relacionamento, você teria saído em 1 ano. Você não precisaria ficar sofrendo 10 anos. Mas como existe uma programação de autopreservação, mesmo que isso cause sofrimento a você, você ficou durante 10 anos tentando fazer essa mudança e não conseguindo sair do lugar. Mas você pode adiantar os processos se você quiser. Então estou naquele emprego a minha vida toda. Por que eu não saio dele? Tá me causando alguma coisa estranha? Porque assim, em algum lugar dentro de você vai gerar um incômodo. Mas ao mesmo tempo, isso vai se sobrepor, o incômodo vai se sobrepor a toda essa dinâmica que eu estou falando, todas essas dinâmicas invisíveis, todo o seu cérebro, tudo isso que você está programado a existir. Só que também em algum lugar o seu corpo vai sentir. Porque você não muda, o seu cérebro vai ficar brigando, fisicamente vai explodir. O famoso burnout nada mais é que isso, né? Então as doenças que vêm psicossomáticas por conta dessas dinâmicas é porque você somatizou e não está conseguindo fazer a mudança. Só que para você fazer a mudança você precisa entender, você precisa de informação. Se você não sabe o que te prende, de onde você veio, quais são as suas histórias, o que a sua criança sente, você não vai conseguir fazer o processo de mudança, só que esse é o primeiro passo. Depois que você faz essa dinâmica, você vai ter que treinar isso. Então vamos supor, eu sou uma pessoa que reclama muito. Eu reclamo, tudo eu reclamo. Aí eu descubro que eu reclamo, eu estou olhando para baixo, estou com a minha caneta, que eu estou aqui empolgado. Aí eu descubro que eu reclamo muito porque eu herdei isso, né? Minha mãe era muito reclamona. Minha mãe reclamava, aí eu acesso que a minha mãe
reclamava do meu pai o dia inteiro e eu fui absorvendo isso e agora eu continuo reclamando. E aí eu tô lá num relacionamento só reclamando. E aí você... Só que se você não percebe, você vai continuar reclamando, culpando o outro, papapá. Você tem que voltar para essa história. Você vai ter que elaborar que essa história aconteceu com você. Porque se você não elabora, você vai continuar indo. Aí você vai continuar reclamando, vai continuar atraindo parceiros que vai ser o motivo da tua reclamação. E isso vai te causando um sofrimento, só que você não consegue se desprender disso. Você não consegue fazer o processo de mudança. Porque existe uma programação nossa para resistir, biologicamente e sistemicamente. Entende? Então você precisa voltar. E talvez sua mãe reclame por conta de histórias anteriores, de sofrimento em relacionamento, e por aí vai. Quando eu começo a dar lugar, né, dou lugar para essas ancestrais, dou lugar para minha mãe, eu faço uma espécie de separação. Eu começo a sair desse lugar, só que eu saio com uma forma honrosa, né? Eu olho para todos esses ancestrais, para minhas histórias e falo assim, obrigado, eu agradeço por isso tudo. Só que agora eu vou fazer as minhas escolhas e vou seguir meu caminho. E eu vou parar de reclamar. Você descobriu o primeiro passo. Segundo passo é parar de reclamar efetivamente, porque agora você já descobriu. Então você já passou uma informação nova para o teu cérebro. Mas você só parou porque você começou a acessar. Só que aí você vai começar a treinar. Você vai ter que... tô de novo reclamando, tô entrando naquele lugar. Você para. Você não reclama mais. Você fala, não vou reclamar. Isso vai gerar coisas internas em você que vai começar a atrair, inclusive, pessoas diferentes que não sejam mais motivos da sua reclamação. Esses dias, para a gente fechar, eu fiz uma postagem no LinkedIn, né, de uma cliente que eu atendi há um tempo atrás, que ela tinha uma questão... Ela já era uma executiva, há muito tempo, né, trabalhando no corporativo, ou seja, tem uma grande experiência. Só que ela se deparou com uma gestora que começou a colocar a autoestima dela lá embaixo. Ela começou a falar, cara, eu não estou mais entregando do jeito que eu entregava, mas eu estou acreditando nisso que ela está falando para mim. Começou a ser maior do que ela conseguia lidar. Ela veio até mim justamente para a gente olhar para isso, a gente fez um trabalho de mentoria, né, entre outras coisas. Chegou num determinado estágio ali e a gente acessou essa gestora e essa mãe dela. Por que ela traiu uma gestora que colocava ela para baixo? O que a mãe dela fazia com ela? Colocava ela para baixo o tempo inteiro. Por mais que ela seja uma pessoa que já tenha um autoconhecimento, autodesenvolvimento, gatilhou ela, acessou uma informação que no cérebro dela ficou armazenada, que carrega lá com a história da criança, enfim, dos ancestrais, conectou isso nela. Ela não estava conseguindo sair do lugar. Ela até poderia, de repente, falar, vou mudar de área, vou fazer... Mas não estava tendo força para isso. Começou a ter avaliações baixas. Uma profissional competente, a gestora começou a fazer a avaliação baixa. Ela falou, você mandando embora. E se ela não olhasse para isso, talvez esse seria o caminho. Aí a gente foi olhar no campo, né, entender, a gente viu que a gestora, ela se sobrepunha à mãe dela. Ou seja, era uma representação da mãe dela. Quando ela olhava para essa gestora, automaticamente ela conectava com a mãe dela, crítica com a mãe dela, colocava ela para baixo. Aí ela não começou mais a conseguir lidar com isso. Porque ela realmente começou a duvidar dela, igual aquela criança que duvidava dela. Então ela acessou um lugar que ela começou não a conseguir acessar as competências dela. Quando a gente começou a fazer essa separação e olhar para essa mãe, separar o que é da família, separar o que é da empresa, a gestora diminuiu de tamanho. Literalmente, vou contar por quê. A gente fez um movimento, ou seja, ela começou a olhar para isso, olhou no campo, olhou a situação, passou 2 semanas, que foi o nosso próximo encontro, ela simplesmente mudou de área. Teve uma reestruturação na empresa, ela mudou de área. E ela ficou assim, gente, você não vai acreditar, a gente fez aquele negócio, eu mudei de área, você não tô nem... E aí ela tinha que fazer uma interação lá com essa gestora, ela falou assim que ela nem quis fazer, assim, mudou tudo. Foi muito emblemático isso, né, dessa mudança dessa pessoa, e eu falei, olha como é forte isso. Então a gente atrai as nossas relações para lembrar quem a gente é, para lembrar dessas histórias, e também para nos libertar.
Claro que podia ter acontecido talvez uma mudança, não, essa foi uma mudança assim literal, né? Mas poderia ter acontecido o seguinte, essa gestora automaticamente diminui de tamanho e ela começa a olhar para ela de igual para igual. Como uma profissional que faz a gestão da área e ela como uma profissional que entrega para essa empresa. Poderia ter mudado a relação delas ali mesmo. Porque o externo é reflexo do interno. Então ali, quando ela olhou para aquele processo que a gente fez, ela começou a criar dentro dela, para o cérebro dela, ela mandou, não gerou mais medo, porque toda vez que ela acessava aquela chefe criticando ela, ela acessava a criança que sentia medo, ou seja, a amígdala cerebral dela. Quando ela trouxe a informação, diminuiu o medo, porque ela falou, pô, essa daqui não é minha mãe. Ela mandou essa mensagem para o cérebro, essa daqui é a minha gestora, não é a minha mãe, então ela não tem o mesmo peso. E aqui eu estou começando a ressignificar. Estou olhando para aquela criança, estou olhando para minha mãe como adulta, agora eu estou sabendo. E aí começou a dar lugar também para essa mãe, lugar para essa criança e diminuiu. E aí automaticamente, provavelmente, aconteceria outros processos. Claro que não dá para saber o tempo de duração disso, né? Quando que poderia acontecer, mas o cérebro começaria a entender esse processo e aí ela começaria a enxergar essa chefe de um jeito diferente, essa gestora. Provavelmente a relação ia mudar. De repente, do nada, ela vai falar assim, putz, eu consegui falar um negócio para ela que eu não consegui até hoje. Por quê? Ela criou um novo mapa. Esse é o processo. Então a gente precisa trazer informação. Enquanto a gente trouxer informação, meus amigos, a gente não vai mudar. Só que a gente só traz informação se a gente sabe de onde veio. Se você não sabe de onde veio, você vai ficar com o teu cérebro toda vez... Isso é autossabotagem. Por isso que eu coloquei lá na postagem, não é força. Às vezes você está se esforçando pra caramba, você é uma boa pessoa, você faz tudo que é possível, você se esforça no trabalho, você faz... Né? E ainda assim você não é reconhecida. Você tem uma relação onde você se entrega totalmente, aí seu parceiro não te olha do jeito que poderia te olhar como um parceiro. E aí você está lá brigando com isso. Enquanto você não souber de onde vem, tudo isso, você vai continuar do mesmo jeito. Aí você vai falar, não, consigo mudar, mudei de parceiro, saí da relação, Aí você sai da relação e encontra um novo parceiro igual ao anterior. Porque vai ficar se repetindo até você entender de onde veio, elaborar, porque precisa elaborar, precisa olhar, e depois você precisa treinar, tá? Você vai precisar, nem sempre no começo, você vai conseguir falar tudo o que você pensa, você vai ter facilidade para se expressar, mas isso é possível treinar também. Só que para você conseguir treinar efetivamente, não ser uma coisa mecânica, você vai ter que enraizar isso dentro de você. Você precisa internalizar. Se você não internalizar essa nova pessoa não vai chegar. E aí todo mundo que você se comunicar, ela vai perceber essa pessoa que não é real. Então hoje a gente vê muito na internet, faça assim, coloca não sei o quê, fale no seu tom de voz, mude o seu... Enfim, isso adianta num curto período de tempo? Até sim, tem a sua finalidade. Porém, se você não enxergar exatamente de onde vem o que te bloqueia, o seu cérebro vai voltar para o lugar. Aí você vai falar super, mas você não vai ter o resultado que você espera. Melhor, o resultado que você merece. Porque é isso, né? A gente merece se conectar com algo maior. A gente não está aqui para ficar vivendo uma vida mediana. A gente está aqui para... A gente tem múltiplos talentos, como a gente viu na carta do início da live. Tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco essa questão biológica do cérebro, da neurociência, com essas questões de dinâmicas invisíveis, lealdades familiares. Esse é um tema muito legal, eu ficaria aqui 2 horas, mas eu não vou fazer isso com vocês. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar, a gente conversa. Eu tenho mentorias de diversas áreas que a gente pode trabalhar isso, tanto essa parte interna, mas também esses treinamentos que a gente precisa fazer, talvez profissionais ou de relacionamento. A gente tem condições, a gente tem ferramentas hoje em dia para lidar com isso. E eu vou ter o prazer de estar aqui para te ajudar nesse processo, tá? Que todos nós ganhamos com isso, quando a gente faz. E se você se conectou com essa informação, compartilhe essa live com alguém, né? Eu sei que poucas pessoas hoje assistem lives no Instagram, tranquilo sobre isso, mas a gente pode encaminhar para uma pessoa. Se você encaminhar para uma pessoa da tua rede, uma pessoa vai se beneficiar disso. E aí a gente vai aumentando essa informação, porque eu acho que essa informação é muito rica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês podem descansar, elaborar isso dentro de vocês e a gente vai se falando. Um grande abraço. Boa noite.